Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de ir para nossa história de terror, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer, toque o sininho e depois compartilhe com os amigos. Agora, se não gostar do vídeo, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também, antes de começar o nosso vídeo, quero agradecer a todos os canais parceiros que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho e também aos grupos do Facebook. Muito obrigado por tudo. E agora a parte que eu mais gosto, beijos para os inscritos, pois sem você nosso canal não decola. Obrigado, família. E agora vamos ao relato? O relato de hoje é a cobrança vinda do inferno. Prezada Angel, meu nome é Adriana, tenho 48 anos, mas o que vou lhe relatar me aconteceu quando eu morava em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Não citarei o nome da cidade, pois ainda tenho familiares lá até os dias de hoje. E esse é um período que todos lá querem esquecer e não tocar mais no assunto. Por isso, estou usando um nome fictício e todos os outros nomes também estão trocados. Minha história já começa muito triste, pois no dia em que nasci, foi o último dia de vida da minha mãe. Isso mesmo, depois que eu nasci, ela teve uma hemorragia intensa e veio entrar em óbito. Meu pai me culpou pela morte de minha mãe e não quis nem me ver. Nem meus avós, paternos ou maternos, nem me visitar foram. Fiquei no hospital até que Maria Antônia, a madrinha de minha mãe, resolveu me adotar e me criar como filha. Minha mãe adotiva já tinha quase 50 anos quando me adotou, mas posso dizer que ela foi tudo na minha vida, amorosa e paciente. Resumindo, a melhor pessoa que eu tive em toda a minha vida. Quando eu estava com quase 16 anos, abri um salão de baile, forrozão dos bons mesmo em minha cidade. E todas as meninas da minha idade iam lá para dançar. E eu estava louca para ir também. Minha mãe, que era muito católica, não deixava eu ir. Ela dizia que era muito perigoso para uma menina da minha idade ir sozinha para esses lugares, onde tinha bebida a rodo. E durante a noite poderia me acontecer muitas coisas ruins. E ela não poderia ir comigo, não só por causa do peso da idade, mas também por ela não gostar da energia que sentia fluir naquele local. Eu ficava bem chateada, mas não gostava de chatear nem magoar a minha mãe adotiva, pois ela era muito boa para mim. Mas no meu aniversário de 16 anos, uma amiga minha, aliás, minha melhor amiga, que já estava acostumada a sair, chegou em mim e disse: "Dri, é seu aniversário, boba. Pede para sua mãe deixar você sair." Eu respondi a ela:
Olha, Thelma, você conhece Dona Maria Antônia? Ela não gosta que eu saia à noite. Thelma insistiu. Deixa comigo, eu falo com ela. Minha amiga pediu, implorou, mas mamãe foi irredutível. Depois que Thelma foi embora, tive uma crise de choro. Fui até mal educada com minha mãe. Minha mãe simplesmente me abraçou, me acalmou e me disse que aquela noite ela não queria que eu saísse, pois era quaresma. Mas assim que a quaresma acabasse, ela iria falar com uma amiga dela, que ela tinha plena confiança. Essa amiga era mais velha que eu, e assim eu ia poder ir para o baile, curtir minhas amigas e teria alguém responsável cuidando de mim. Eu fiquei muito feliz e abracei minha mãe. E mal nós terminamos nossa conversa, alguém bateu palmas no portão. Era Thelma. Ela disse que se mamãe deixasse, ela passaria a noite do meu aniversário lá em casa comigo, assistindo a filmes. Já falou exibindo algumas fitas de videocassete chacoalhando nas mãos. Mamãe assentiu com a cabeça e Thelma entrou, toda sorridente, e me disse: posso posar aqui? Eu olhei para ela e ela entendeu o meu olhar. Olhou para minha mãe com os olhos pidão e disse: posso, tia? Minha mãe acenou que sim com a cabeça e foi para o quarto dela dormir, pois estava muito sonolenta por causa dos remédios que ela tomava, por causa de suas dores na coluna. Começamos a ver o filme e Thelma me disse: vamos para o baile? Eu lhe respondi: o quê? Ela continuou: vamos lá, sua mãe está dormindo e a gente chega antes dela acordar. Vamos, ela nem vai perceber que saímos. Eu até tentei me fazer de difícil, mas eu estava louca para ir. Então me arrumei num estalo de dedos e lá fomos nós duas para o baile. Eu estava adorando tudo, pois era tudo novidade para mim. Tomei uma taça de vinho, estava conversando com minhas amigas, quando chegou um moço lindo, lindo mesmo, alto, louro, olhos verdes, em um corpo de encantar qualquer ser desse mundo. Ele trajava um terno preto, muito bem cortado, passado e alinhado, com sapatos também preto, brilhante, de tão bem engraxado que estava. Também ele usava cartola. Aliás, eu nunca tinha visto alguém com aqueles trajes, ainda mais alguém tão jovem. Todas as meninas ficaram enlouquecidas, mas ele disse que estava lá por mim. Dançamos uma música lenta e ele me puxou pela mão e eu o segui. Quando estávamos no meio de uma mata, ele se despiu e eu pude contemplá-lo. Eu estava hipnotizada. Ele me ordenou que eu me deitasse ali mesmo no chão. E lá mesmo ele me possuiu. Não houve carinho, não senti vontade, nada.
mas depois do ato, ele simplesmente deu um assovio e um cachorro da raça Beagles o seguiu e ele foi embora, me deixando sozinha no meio da mata. Comecei a andar sem rumo, totalmente desnorteada, até que uma mulher jovem, de uns 20 anos, apareceu e eu não sei porquê, resolvi segui-la e ela me guiou até fora da mata. Se despediu com um aceno de cabeça e um olhar doce e sumiu. Sumiu, simplesmente desapareceu no meio da neblina daquela madrugada. Achei que eu estava delirando por conta da bebida. Cheguei em casa, já era mais de 3 horas da manhã e minha mãe ainda estava dormindo. Me deitei e dormi até o meio-dia. Minha mãe me acordou, me chamou para almoçar. Levantei, mas minha cabeça doía muito, meu corpo todo também. Mas quando fui pegar comida na panela, eu vi onde era para ter comida. Tinha um rolo de cobra, muitas cobras dentro da panela. Comecei a gritar, joguei a panela no chão. Tentei correr, mas caí, batendo com a cabeça no chão. Minha mãe gritou à empregada para ajudá-la a me colocar na cama e chamou a ambulância e me levou ao hospital. Tive que ficar em observação, pois, segundo o médico, eu estava com a febre muito alta e poderia estar delirando. Minha mãe não pôde passar a noite comigo por causa da idade, pois tinha muitas dores na coluna, como eu disse antes. Então, ela pagou uma acompanhante para ficar comigo, pois as filhas mais velhas dela já eram casadas e tinham suas próprias preocupações. Já era 5 horas da tarde, quando trouxeram uma sopa para eu tomar. Quando olhei para o prato, vi um monte de larvas se mexendo. Comecei a vomitar sem parar. Uma enfermeira veio correndo ao meu socorro, mediu minha temperatura e eu estava queimando de febre de novo. Ela chamou o médico do PS e esse me deu um remédio. Acho que era para baixar a febre. E eu apaguei. Acordei, já eram 2 horas da manhã. E mal acordei, ouvi um assovio. Senti que o quarto todo ficou gelado de repente. Olhei para o lado, todos dormiam. Olhei para os outros quartos, todos dormiam também. Ouvi o assovio de novo e vi o cachorro que seguia o belo jovem do baile. Senti um arrepio na espinha. Ele saiu correndo pelos corredores gelados e eu, como que por hipnose, o segui. Lá estava o belo jovem. Ele estava nu. O cachorro deitou-se ao lado dele e ele disse para o cachorro ficar lá. E de novo ele veio em minha direção e ordenou que eu me deitasse. Eu já não tinha mais vontade própria. Novamente ele me possuiu. Depois
Depois ele se levantou e disse: amanhã te levarei comigo. Hoje é o dia de Thelma. Ele assoviou e o cachorro dele, o pequeno Beagles, o seguiu e eu desmaiei. Já era umas 5 horas da manhã e uma enfermeira ouviu gemidos e me encontrou tremendo, ardendo em febre e convulsionando na mesa do necrotério. Me levaram para a UTI do hospital e chamaram minha mãe para conversar. Na época eu não sabia o que eles tinham conversado, mas mamãe ficou lá do meu lado. Eu estava tendo que tomar soro, pois não estava comendo nada. No café da manhã eu vi baratas. Dezenas de baratas andando sobre os pães e entrando e saindo da xícara de leite que me trouxeram. Mamãe olhou para mim e me entregou um escapulário. Ela disse que tinha sonhado com minha mãe biológica e minha mãezinha lhe disse em sonho: Madrinha Maria Antônia, eu sei que você sempre foi uma pessoa de muita fé. Reze muito e pede para o padre abençoar um escapulário e entregue para nossa menina. Muito emocionada, coloquei o escapulário e assim que o coloquei, senti um peso enorme sair de cima de mim. Quando chegou a hora do almoço, senti o cheiro maravilhoso da comida. Me alimentei direitinho. Mamãe ficou muito feliz e disse que tinha que ir. Eu fui com ela até o fim do corredor, arrastando o meu pau de soro. De repente ouvi gritos da mãe da minha amiga Thelma. A mamãe mandou entrar e foi correndo para consolá-la. E eu fiquei ali, sem entender nada. Mas uma enfermeira me pegou pela mão e me ajudou a voltar para o quarto. À tardinha, depois do café, dei uma cochilada de mais ou menos meia hora. E quando acordei, quis ficar um pouco quietinha, com os olhos fechados, quando ouvi minha acompanhante conversando com a irmã dela, que era enfermeira. Meu Deus! Mas ela era tão jovem, tão cheia de vida. E a outra respondia: Nossa, não dá para acreditar que acharam a moça naquele estado. Segundo ouvi elas falarem, era a Thelma que tinha sido encontrada no meio da mata, toda esviscerada, como se 2 animais de grande porte tivessem feito cabo de guerra com o corpo dela. Disseram também que acharam mordidas de 2 tipos diferentes em seu corpo e que tinham órgãos dela mastigados em volta de seu corpo despedaçado. Comecei a chorar e gritar. Eu queria ver minha amiga, mas em meio à minha histeria, me aplicaram um sedativo e eu apaguei. Acordei, era mais ou menos 2:30 da madrugada e senti o ar gelado, como na outra noite, mas dessa vez apertei o escapulário com as mãos e comecei a rezar. Ouvi o assovio e o cachorro apareceu. Ouvi outro assovio e o cachorro foi andando. E dessa vez eu só senti
é outro calafrio e muito medo. Não fiquei mais hipnotizada, apenas com medo mesmo. Não segui o cachorro. Cobri a cabeça e fechei os olhos e segurei o escapulário com muita força, quando ouvi a voz daquele jovem dentro do quarto. Adriana! Adriana! Olhe para mim, Adriana! Quando olhei, ele me disse: vem comigo, Adriana. Sei que você não pode me resistir. Eu lhe respondi: eu não vou. Então ele deu um soco no peito de minha acompanhante e disse: o coração dela explodiu e a culpa é toda sua. Ele deu um sorriso sarcástico e me disse: se você não vier comigo, todos os desse hospital terão o mesmo destino. Todos terão um infarto fulminante. Com lágrimas nos olhos, eu o segui até os fundos do hospital. Ele se despiu e me ordenou que eu me deitasse. Eu disse: não, você não tem mais poder sobre mim, assassino. Ele então me respondeu: então você não vai partir para o meu mundo de uma forma doce. Você vai da pior maneira, do mesmo jeito que sua amiga Thelma foi. Mal ele falou essas palavras, o pequeno cão Beagles que andava com ele se tornou um cão negro enorme, de 2 cabeças. Na época, eu julguei que fosse Cérbero, o cão do inferno, mas depois descobri que Cérbero tinha 3 cabeças. Mas mesmo assim, aquele cão era infernal. Olhos vermelhos como brasa e caudas de serpente. E o belo jovem se tornou um ser com pés de boi, chifres enormes, corpo vermelho todo cheio de escamas. Ele parecia ter dentes iguaizinhos de crocodilo na boca e bufava vindo em minha direção. Eu não conseguia me mover. Eu estava com muito medo quando senti uma mão me tocar. Era a mesma moça que me ajudou a sair da floresta da primeira vez que segui aquela criatura. Ela olhou para mim e pediu para eu não ter medo. Segurou o escapulário junto comigo e começamos a rezar o terço juntas. O bicho grunhia e gritava que eu era dele. Urrava. Aquele cachorro de 2 cabeças cuspia fogo e tentava me morder, mas não me alcançava. Logo ouvi mais 2 vozes rezando junto comigo. Era minha mãe adotiva e o padre da cidade, da paróquia que minha mãe seguia. Rezamos todos com fervor e ouvimos um estouro muito alto e uma fumaça com um fedor horrível de enxofre. Minha mãe adotiva me abraçou e me levou de volta para o hospital
e disse que não viu ninguém lá comigo. No outro dia de manhã, já recebi alta. Mamãe foi me buscar no hospital. Antes de ir para casa, ela me levou para a igreja, tomar a bênção do padre e pegar um pouco de água benta para benzer a casa. Chegando em casa, ela disse que tinha algo para me contar, que eu a escutasse, que prestasse atenção em tudo, pois ela nunca mais tocaria no assunto. A mãe da Thelma, assim que soube da morte da filha, enlouqueceu. Chamou minha mãe adotiva aos gritos, lá mesmo no hospital, e pediu que ela chamasse o padre, que ela precisava confessar na presença de um padre. E assim ela o fez. Confessou que ela era amante do meu pai biológico, e quando minha mãe descobriu a traição, ficou tão nervosa que entrou em trabalho de parto antes mesmo do tempo e acabou morrendo quando nasci. Meu pai saiu muito nervoso do hospital, não quis nem me ver e foi lá e descontou toda a sua raiva na amante. Quando ele virou as costas e disse para ela: acabou, você nunca mais vai me ver. Ela então gritou a todos os pulmões: maldito Álvaro, seu desgraçado! Que o diabo venha das profundezas do inferno montado no seu cão e leve a sua filha! Mas o que ela não sabia é que ela também estava grávida de uma filha de Álvaro. E o demônio ouviu ela praguejando. E 16 anos depois, ele veio buscar não só uma, mas as 2 filhas de Álvaro. Perante essa confissão, o padre e minha mãe correram para o hospital me encontrar. E o resto da história vocês já sabem. A mãe da Thelma não aguentou perder a filha daquele jeito monstruoso e por sua própria culpa, por ter praguejado sem saber. E naquela mesma semana, ela tirou a própria vida, cortando os pulsos. Mamãe morreu em paz há 10 anos atrás, pois estava bem velhinha. Mas antes de morrer, ela me entregou uma caixinha com algumas joias e fotos dela e uma foto de minha mãe biológica. Quando vi aquela foto, a foto de minha mãe biológica, meus olhos se encheram de lágrimas, pois minha mãe era a moça que me tirou da floresta e que rezou comigo quando o demônio quis me levar. Hoje sou muito católica, assim como minhas 2 mãezinhas, a do céu e a que me criou. Boa noite, Angel, e obrigado por contar minha história. Meus aterrorizados, veja como é a vida. Aquela mulher praguejou contra uma criança e mal sabia que tinha outra no ventre.
E aconteceu que vento que venta cá, venta lá. O demônio veio buscar as duas meninas. A sorte que, enquanto a filha dela tinha uma mãe que só praguejava, a outra menina tinha uma mãe que a amava e uma mãezinha no céu que a protegia. Diga nos comentários o que vocês acharam da história. E boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos.